Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, buscando estar com a nossa vida alinhada com a Palavra de Deus, esta palavra tão maravilhosa que tem as respostas para o nosso coração. Tem a resposta para as nossas dúvidas e, de uma maneira muito ampla e maravilhosa, nos revela Deus, a sua glória, o seu grande poder, o seu grande amor, revelado na sua palavra, nas Escrituras e também no livro das suas obras, na natureza. Bem, estamos aí com o Dr. Marcos Eberlin para contar para a gente por que o universo é tão imenso. A Bíblia vai nos responder isto. Por que o universo é tão grande? Sendo que estamos aqui nesse planetinha, aqui no planeta Terra, sendo que aqui estamos tão aconchegados no nosso cantinho aqui na Via Láctea. Quando nós contemplamos a imensidão do universo, o que vem ao nosso coração? O que podemos pensar? Como Deus é, a sua grandeza, os seus atributos, a sua divindade, a sua eternidade, a sua sabedoria estão aí reveladas neste universo vasto, este universo tão grande, com tantos segredos, com tanta coisa linda para nos deslumbrar, para colocar em nossos olhos esse telescópio maravilhoso para contemplar as obras do Criador. Dr. Marcos Eberlin tem estudado não só lá na química, na espectrometria de massa, não só na sua área como doutor em química, preparando alunos, preparando doutores na faculdade, na universidade, mas também um homem que conhece este Deus maravilhoso. Dr. Marcos Eberlin, compartilhe conosco a grandeza do nosso Deus. Faça um passeio conosco por este universo tão imenso, pela grandeza deste Deus maravilhoso e nos mostre o propósito de Deus em nos mostrar esta grandeza no universo, na natureza, nas coisas criadas. Então, Marcos, é com você a palavra. Olá, pessoal. Você tem acompanhado as mais recentes fotos do universo? As fotos que foram tiradas com Hubble, James Webb, ou as fotos que nós já tínhamos do universo. São sensacionais essas fotos, não são? Majestosas, magníficas. Mostram o quê? Um universo todo colorido, todo estruturado, em galáxias, estrelas maravilhosas. Tudo colorido, emitindo no colorido. E nós tendo a oportunidade com os nossos olhos, com os 3 cones que temos, verde, vermelho e azul, as categorias de cones, enxergar mais de 10 milhões de diferentes tonalidades de cor e contemplar todo o universo, toda essa obra magnífica, essa Capela Sistina de obras de arte, nesse universo aparentemente sem fim que Deus criou. Universo magnífico, majestoso, belo, estruturado, uma obra de arte, várias e várias obras de arte. As nebulosas, as galáxias, as estrelas, os meteoros, alguns, quando tentam penetrar a nossa atmosfera, são queimados por atrito e formam mais um show, as estrelas cadentes. Tudo magnífico. E outro dia estava discutindo com um ateu amigo meu, e ele disse assim: Marcos, esse universo imenso não faz sentido à luz da existência de um Deus. E eu perguntei, por quê? Ele falou assim, olha, se Deus quisesse criar uma terra, e nessa terra colocar vida, e criaria então, para que ao redor dessa terra tivesse alguma decoração, algum universo pequeno, algumas estrelinhas. Não esse universo imenso, imenso, imenso que nós vemos. Não faz sentido. Faria sentido uma terra e algumas estrelas ao seu redor. Pronto, e acabou. Não precisaria de mais nada. É um exagero. Um exagero totalmente exagerado. Esse universo com uma dimensão quase que imensurável. A gente nem consegue medir. Olha, dizem que o universo teria 13,8 bilhões de anos.
Mas como o universo, aparentemente, dizem, estaria em expansão, a distância de uma extremidade para outra extremidade do universo é muito maior que 13,8 bilhões de anos-luz. Ou seja, se você estivesse numa espaçonave viajando à velocidade da luz, demoraria mais que 13,8 bilhões de anos para você ir de uma extremidade até a outra. Alguns calculam aí 70, 80 bilhões de anos. Olha só que universo absurdamente imenso. Numa nave espacial, você estaria lá viajando à velocidade da luz. Você morreria, o seu filho morreria, o seu neto, o seu bisneto, tataraneto, gerações e gerações e gerações e gerações de seus filhos seriam necessárias para que você pudesse atravessar todo o universo? Não, apenas uma pequena porção. Incontáveis gerações teriam que ocorrer e serem produzidas dentro daquela nave a partir de você, para que você pudesse percorrer todo esse universo imenso. Não dá nem para contar o número de gerações. É de fato uma distância absurda que nós temos nesse grande universo, o universo que Deus criou. E a pergunta seria então, para quê? Para que tudo isso? Para que um universo tão imenso assim? Aonde então encontraremos a resposta para essa questão? Para que o universo tão imenso assim? Um desperdício, um exagero? Eu brinco, eu digo que Deus de fato é um exibido e um exagerado, e muito bem-humorado, e um grande artista também. Exibido e exagerado. Para que o universo é grande assim? Olha, quando vamos na palavra de Deus, na Bíblia, a gente encontra a resposta. A Bíblia responde melhor. Será que é um exagero? Será que é uma evidência, na realidade, que Deus não existiria? Porque um Deus não faria um desperdício desse? Não. Quando vamos na palavra de Deus, lemos, por exemplo, em Romanos 1:20, uma das explicações para esse universo imenso que temos. Em Romanos 1:20 está escrito assim: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. A Bíblia está falando sobre os incrédulos, os ateus. Veja bem, então por que o universo é assim imenso? Romanos 1:20 já dá a resposta. Porque as coisas criadas revelam os atributos do nosso grande Deus. Um Deus imenso, todo-poderoso, um Deus que se revela através das suas coisas que ele criou, não faria um universo pequeno, um universo acanhado, um universo limitado apenas para decorar a terra. Ele quis manifestar a sua glória, os seus atributos nas coisas que ele fez. E de fato, quando Deus faz, ele faz bem feito. Ele faz imenso. Quando ele faz ainda para a sua glória, para manifestar os seus atributos. Então, Romanos 1:20 já dá a primeira resposta. Mas também, quando lemos em Salmos 19, vemos assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Revela e fala do quê? Da glória de Deus, da obra das suas mãos. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha só, sem palavras, sem vídeo, sem áudio, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, como que sem palavras, sem áudio, sem vídeo, a glória do Senhor se manifestaria no universo? Através da imensidão desse universo, através da beleza suprema, da majestade, o universo magnífico, através das cores
do jogo de cores, do colorido das estrelas, das galáxias, das nebulosas, através dos cometas que brilham, reluzem nos céus. Então, em Salmos 19, de 1 a 4, encontramos mais uma resposta. Não só os atributos de Deus, mas a sua glória, a obra de suas mãos, são vistas nesse universo que ele criou. Ele teve a intenção de mostrar a sua glória, para que essa glória falasse desse grande Deus, que pudéssemos ouvir a sua voz, as suas palavras, nesse universo absurdamente magnífico, maravilhoso que ele criou. Todo colorido, estruturado, finamente ajustado, as mais de 26 constantes universais que estabilizam esse universo. Universo absurdamente bem colorido. É uma Capela Sistina, cheia de grandes obras de arte. Um Deus que de fato é um grande artista, que no seu universo se revela como um grande artista. Um Deus que gosta de colorir, decorar. E um Deus que cria um universo imenso para a sua glória. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, que manifestam a sua glória, que proclamam as obras de suas mãos. Para quem? Para nós. O show é para o homem. Só vemos, Marcos, quando apagamos a luz à noite, uma pequena porção desses céus. Sim, mas Deus, talvez sabendo que o homem desenvolveria telescópios como Hubble, James Webb, disse: não, eles observarão um dia todo o esplendor, toda a glória. E a Bíblia anunciava esse esplendor, essa glória dos céus, que são os céus do Senhor. Mas será que esse universo, ele tem um fim, tem um limite? Ele é imenso, imenso, imenso. Mas será que há limites? O universo, ele não tem limites, ele é infinito. Será que a Bíblia responde essa questão? Sim, olha, a Bíblia responde melhor. Vamos ler, por exemplo, em Isaías 40, 12, e lemos o quê? Quem mediu as águas na concha da sua mão, ou com o palmo de suas mãos definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Olha que versículo sensacional. Eu tenho estudado a palavra de Deus procurando versículos que são grandes verdades científicas e tenho encontrado muitos e muitos versículos. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu encontro mais e mais versículos com grandes verdades científicas. Isaías 40, 12 traz mais uma grande verdade científica. Quem definiu os limites dos céus e mediu com o palmo de suas mãos foi Deus. Então esse versículo nos diz que os céus têm um limite. Sim, tem limites que foram medidos por Deus com a palma das suas mãos. O palmo das suas mãos, como Isaías 40, 12 deixa muito claro. Então há um limite? Sim. O universo é infinito? Não. Olha, em um outro versículo bastante interessante, em Isaías 40, 26, nós lemos assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Aqui o parêntese, tem um filme aí que diz assim, olha, não olhe para cima. Esse filme tenta nos amedrontar, olha, a Terra vai ser destruída com asteroide. A gente fica preocupado, será? Um asteroide vai bater na Terra. Outros se preocupam, como já falei aqui em outro programa, que a Terra está aquecendo, a água vai destilar, vai evaporar por o cosmos, a Terra vai se transformar num deserto seco, árido, sem plantações. Outros se preocupam com o nível dos mares, que as geleiras estão derretendo, que as águas invadirão os continentes. Descanse em paz, irmãos. A Bíblia não deixa dúvida que esses eventos jamais ocorrerão nessa catástrofe que é anunciada, muitas vezes pela ciência. Então pode olhar para cima, não se preocupe com os asteroides,
Porque pequenos asteroides são consumidos na nossa atmosfera. As estrelas cadentes são consumidas na nossa atmosfera. Os grandes asteroides são atraídos por gravidade pelos planetas, que são os nossos guardiões cósmicos, Júpiter, Saturno, a Lua, o último escudo protetor. Então Isaías 40:26 diz: ergam os olhos e olhem para as alturas, contemplem a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. E a pergunta que vem em Isaías 40:26 é essa: quem criou tudo isso? É outra grande resposta que a Bíblia dá. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que outra grande verdade da palavra de Deus. Há um número determinado, fixo de estrelas. Por quê? Porque há um exército celestial. Deus chama todos os componentes desse seu exército, todos os soldados, todas as estrelas, todos os planetas, asteroides, cometas. E a Bíblia diz que a todas as estrelas, aqui o Isaías 40:26 menciona estrelas especificamente, Deus chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Então Deus, para demonstrar quão grande é o seu poder e quão imenso é esse poder e sua força imensa, como diz aqui em Isaías, criou um universo com aproximadamente, fizeram um cálculo outro dia, 60 sextilhões de estrelas. Deve ter muito mais. Mas nenhuma delas deixa de comparecer. Então, esse versículo de Isaías 40:26 nos deixa claro de que há um número definido de estrelas. Deus chama-as todas pelo seu nome. Então, se fosse uma quantidade infinita de estrelas, acho que nem mesmo Deus, vamos imaginar assim, conseguiria chamar um número infinito de estrelas todas pelo seu nome. Por quê? Porque seria um número infinito. Há coisas que Deus não pode fazer. É chamar todas as estrelas pelo seu nome de um conjunto infinito de estrelas. Não faz sentido. É uma conclusão que, pela lógica, podemos ter de que há um número, então, definido de estrelas. Portanto, os céus têm uma quantidade certa de estrelas. Vejamos bem, então, que magnífica resposta que a Bíblia nos dá. Sabemos agora, então, por que o universo é tão imenso. Para manifestar a glória de Deus, para proclamar as obras de suas mãos, para deixar bem claro ao homem o quão grande é o nosso Deus. Você conhece o hino? Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Cantarei quão grande é o nosso Deus. E todos hão de ver quão grande é esse grande Deus. Um Deus que se manifesta em toda a sua criação. Se manifesta nas flores, nos pássaros, nos animais, no homem, a coroa da sua criação, na terra sensacional que ele criou, que nos deu de presente, mas também se manifesta no universo, nas estrelas, nas galáxias, nos cometas, nos asteroides. Um universo imenso, imenso. Mas o universo finito, pela palavra de Deus também percebemos que esse universo é finito. Por quê? Porque ele recheou de estrelas, mas no seu exército celestial, ele conta todas essas estrelas, chama-as todas pelo seu nome, e nenhuma delas deixa de comparecer. Que grande Deus é esse Deus que criou todas as coisas pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Que grande Deus é esse Deus que criou esse universo imenso. Que grande Deus é esse Deus que criou esse universo imenso e o recheou de grandes estruturas lindas,
belas, magníficas, majestosas. Recheou de planetas todos coloridos, como os planetas do sistema solar. Recheou de estrelas todas coloridas, diferentes cores. Recheou de galáxias, todas estruturadas, diferentes formas, diferentes estilos, para o louvor da sua glória. Um universo imenso para o louvor da glória desse Deus imenso que cultuamos, desse Deus que aprendemos através da sua palavra, os seus atributos, os atributos invisíveis de Deus que se veem claramente na criação de Deus. Então, a esse Deus imenso, imensurável, que criou um universo imenso, mais finito, que aprendemos pela sua palavra, seja o nosso louvor, seja a nossa glória. Um Deus invisível, mas real. Um Deus que, através desse universo, nós ouvimos a sua voz, escutamos a sua voz, entendemos as suas palavras. A esse Deus, então, seja o nosso louvor, seja a nossa glória. Ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito bem, você pode ver aí como é maravilhoso ter um Deus tão grande, tão poderoso, tão sábio e que se importa conosco. Deus se importa com você. Ele te conhece, Ele te ama e Ele preparou para você e para mim a salvação. Esse Deus maravilhoso que nos ama, nos quer bem juntinho dEle, quer transformar a sua vida, quer abençoar o seu lar e quer te mostrar não somente a sua grandeza e o seu poder, mas também o seu amor e o seu perdão. Aproveite para buscar ao Senhor. Aproveite a sua vida para viver de uma maneira reta, alinhado com Deus e com a sua vontade. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.